Carlos está sentado no chão frio da cozinha. A luz fraca da geladeira ilumina seu rosto cansado. Ele segura uma carta de cobrança nas mãos trêmulas. O silêncio da madrugada é quebrado apenas pelo tic-tac do relógio. Cada segundo parece pesar toneladas. Ele pensa nos erros que cometeu, nas escolhas impulsivas que o levaram até ali. O desespero aperta seu peito. As lágrimas escorrem silenciosamente. Ele se sente sozinho, perdido, sem saída. Mas no fundo, uma chama ainda arde. Uma vontade de mudar, de recomeçar. Carlos respira fundo. Enxuga as lágrimas com as costas da mão. Levanta-se com dificuldade. Olha para o espelho e encara seu reflexo. Chega, ele sussurra. Eu não vou mais viver assim. A decisão está tomada. É hora de reagir, de lutar por uma vida melhor. Mesmo que o caminho seja difícil, Carlos sabe que precisa tentar. Pela sua dignidade, pelo seu futuro, pela esperança que ainda resta. Ele dá o primeiro passo e, com isso, inicia sua jornada de transformação. Uma jornada que começa agora e que ele está determinado a seguir até o fim. Porque, no fundo, ele acredita que é possível. E essa crença é o que o manterá em pé, mesmo nos momentos mais difíceis. Carlos está pronto para mudar sua história. E essa mudança começa hoje, agora, neste exato momento. Ele respira fundo mais uma vez e dá o primeiro passo rumo à sua nova vida. A jornada de Carlos está apenas começando. E ele está determinado a chegar até o fim. Porque ele sabe que merece mais. E está disposto a lutar por isso. Com coragem, determinação e fé. Carlos inicia sua caminhada rumo à liberdade financeira. E nada poderá detê-lo. Carlos lembra do início de sua queda, as compras impulsivas que pareciam inofensivas, o cartão de crédito usado sem pensar, as promoções irresistíveis que ele não podia perder. Cada gasto era uma pequena fuga da realidade, uma tentativa de preencher o vazio que sentia. Mas a conta chegou. E com ela, a bola de neve começou a girar. As dívidas se acumularam rapidamente. Carlos perdeu o controle de suas finanças. Não sabia quanto ganhava, quanto gastava. Vivia no automático, sem planejamento. Ignorava os avisos, as cobranças. Achava que tudo se resolveria sozinho. Mas não foi o que aconteceu. A situação só piorava. E Carlos se afundava cada vez mais. Ele percebeu que precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Sentia-se perdido, sem direção. Mas algo dentro dele dizia que ainda havia esperança, que era possível reverter a situação. Carlos decidiu buscar ajuda. Procurou informações sobre educação financeira. Começou a entender onde estava errando. Identificou seus hábitos prejudiciais e decidiu enfrentá-los de frente. Sabia que não seria fácil, mas estava disposto a tentar. Pelo seu bem-estar, pela sua paz de espírito. Carlos deu o primeiro passo rumo à mudança. E isso fez toda a diferença. Ele começou a controlar seus gastos, a fazer escolhas mais conscientes, a priorizar o que realmente importava. E aos poucos, foi saindo do buraco. Carlos aprendeu com seus erros e usou essas lições para construir um futuro melhor. Hoje, ele sabe que cada decisão conta e que é possível mudar, mesmo quando tudo parece perdido. Carlos é a prova viva disso. E sua história inspira outros a fazerem o mesmo. Porque, no fim das contas, todos merecem uma segunda chance. E Carlos agarrou a dele com todas as forças. As consequências dos erros de Carlos foram devastadoras. As dívidas se acumularam a ponto de ele não conseguir mais pagar. As cobranças incessantes tiravam seu sono. As brigas em casa se tornaram constantes. A vergonha o impedia de pedir ajuda. Ele se isolou, afastando-se de amigos e familiares. Sentia-se impotente diante da situação. A pressão era insuportável. Carlos começou a duvidar de si mesmo. Achava que não era capaz de sair daquela situação. A autoestima estava no chão. Mas, mesmo assim, ele não desistiu. Sabia que precisava enfrentar as consequências, assumir a responsabilidade por seus atos e buscar uma saída. Carlos começou a negociar suas dívidas. Procurou alternativas para aumentar sua renda. Cortou gastos desnecessários. E, aos poucos, foi retomando o controle de sua vida. As brigas em casa diminuíram. A confiança foi sendo reconstruída.
Carlos percebeu que era possível recomeçar. Que, apesar das dificuldades, havia uma luz no fim do túnel. Ele se agarrou a essa esperança e seguiu em frente, com determinação. Cada pequena vitória era comemorada, cada obstáculo superado, uma prova de sua força. Carlos aprendeu a valorizar as conquistas e a não se deixar abater pelas adversidades. Ele sabia que o caminho seria longo, mas estava disposto a percorrê-lo, porque acreditava em si mesmo e na sua capacidade de mudar. Carlos é um exemplo de superação, de que é possível dar a volta por cima, mesmo quando tudo parece perdido. Sua história inspira e motiva. Mostra que, com coragem e determinação, tudo é possível. Carlos enfrentou as consequências de seus erros e saiu mais forte do que nunca. Hoje, ele é um homem renovado, pronto para enfrentar qualquer desafio e ajudar outros a fazerem o mesmo. Porque ele sabe que todos merecem uma segunda chance e está disposto a mostrar o caminho. Carlos sentou-se em silêncio, a mente cheia de pensamentos. Ele refletia sobre sua vida, sobre as escolhas que o levaram até ali e sobre o que poderia fazer para mudar. Foi nesse momento que teve um estalo. Percebeu que ninguém viria salvá-lo, que a responsabilidade era toda sua. Esse pensamento o atingiu como um raio. Ele entendeu que precisava agir, que não podia mais esperar por milagres. Carlos decidiu assumir o controle, determinado a mudar sua realidade. Ele sabia que seria difícil, mas estava disposto a enfrentar os desafios, com coragem e determinação. Carlos deu o primeiro passo, e isso fez toda a diferença. Ele começou a estudar sobre finanças, a entender como funcionava o dinheiro e como poderia usá-lo a seu favor. Carlos percebeu que o conhecimento era a chave e se dedicou a aprender cada vez mais. Ele sabia que o caminho seria longo, mas estava disposto a percorrê-lo, porque acreditava em si mesmo e na sua capacidade de mudar. Carlos é um exemplo de superação, de que é possível dar a volta por cima, mesmo quando tudo parece perdido. Sua história inspira e motiva. Mostra que, com coragem e determinação, tudo é possível. Carlos enfrentou as consequências de seus erros e saiu mais forte do que nunca. Hoje, ele é um homem renovado, pronto para enfrentar qualquer desafio e ajudar outros a fazerem o mesmo, porque ele sabe que todos merecem uma segunda chance. Ele está disposto a mostrar o caminho. Carlos iniciou sua caminhada rumo à liberdade financeira e nada poderá detê-lo. Carlos começou a agir. Estudou sobre finanças pessoais, aprendeu a fazer um orçamento, identificou gastos desnecessários e cortou despesas supérfluas. Ele criou um plano de ação, com metas claras e alcançáveis. Carlos manteve a disciplina, mesmo diante das dificuldades. Ele sabia que cada passo era importante e que a consistência traria resultados. Carlos começou a ver mudanças. As dívidas diminuíram. A paz voltou ao seu lar. Ele sentiu-se mais confiante e motivado a continuar. Carlos encontrou novas fontes de renda, fez trabalhos extras e economizou cada centavo. Ele valorizou cada conquista, por menor que fosse. Carlos percebeu que era capaz, que podia mudar sua vida e construir um futuro melhor. Ele compartilhou suas experiências, ajudou outras pessoas e tornou-se um exemplo. Carlos continuou aprendendo, buscando conhecimento e aprimorando suas habilidades. Ele sabia que o aprendizado era contínuo e que sempre haveria algo novo a descobrir. Carlos manteve o foco e não se deixou abater pelos obstáculos. Ele enfrentou cada desafio com coragem e determinação. Carlos transformou sua vida e mostrou que é possível recomeçar, com esforço, dedicação e fé. Ele alcançou a liberdade financeira e inspirou outros a fazerem o mesmo. Carlos é a prova de que a mudança é possível e que todos têm o poder de transformar suas vidas. Basta dar o primeiro passo e acreditar em si mesmo. Carlos fez isso e você também pode. Carlos enfrentou uma prova de fogo. Uma tentação surgiu em seu caminho, uma oferta tentadora de crédito fácil. Ele sentiu o impulso de aceitar, mas lembrou-se de seu compromisso e resistiu à tentação. Carlos manteve-se firme e não cedeu às facilidades. Ele sabia que isso poderia comprometer seu progresso e não estava disposto a arriscar. Carlos tornou-se um exemplo. Mostrou que é possível resistir às tentações
e manter o foco nos objetivos. Ele inspirou outras pessoas, que também enfrentavam desafios financeiros. Carlos compartilhou sua história e motivou outros a seguir seu exemplo. Ele mostrou que a disciplina é fundamental e que é possível superar as dificuldades. Carlos continuou sua jornada, com determinação e coragem. Ele enfrentou cada obstáculo e não se deixou abater. Carlos sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposto a percorrê-lo. Ele acreditava em si mesmo e na sua capacidade de vencer. Carlos tornou-se uma referência, um exemplo de superação e de que é possível mudar. Ele mostrou que, com esforço e dedicação, tudo é possível. Carlos enfrentou um período difícil e saiu mais forte do que nunca. Ele provou que é possível resistir às tentações e manter o foco nos objetivos. Carlos é a prova de que a mudança é possível e que todos têm o poder de transformar suas vidas. Basta acreditar em si mesmo e dar o primeiro passo. Carlos fez isso. E você também pode. Não espere mais. A hora de mudar é agora. Siga o exemplo de Carlos e transforme sua vida. Carlos alcançou a liberdade financeira. Ele transformou sua vida e tornou-se um exemplo de superação. Carlos mostrou que é possível mudar, mesmo diante das dificuldades. Ele enfrentou seus medos e não se deixou abater. Carlos acreditou em si mesmo e deu o primeiro passo. Ele manteve o foco e não cedeu às tentações. Carlos aprendeu com seus erros e usou essas lições para crescer. Ele compartilhou sua história e inspirou outras pessoas. Carlos mostrou que a mudança é possível e que todos têm o poder de transformar suas vidas. Ele provou que com esforço e dedicação, tudo é possível. Carlos é a prova viva disso, e sua história inspira e motiva. Mostra que com coragem e determinação, tudo é possível. Carlos enfrentou as consequências de seus erros e saiu mais forte do que nunca. Hoje, ele é um homem renovado, pronto para enfrentar qualquer desafio e ajudar outros a fazerem o mesmo, porque ele sabe que todos merecem uma segunda chance. E está disposto a mostrar o caminho. Carlos iniciou sua caminhada rumo à liberdade financeira. E nada poderá detê-lo. Se ele conseguiu, você também consegue. Acredite em si mesmo. Dê o primeiro passo. E transforme sua vida. Assim como Carlos fez. Você também pode alcançar seus objetivos. Basta querer e agir. O momento é agora. Não espere mais. A mudança começa com você, e o poder está em suas mãos. Seja o protagonista da sua história e escreva um novo capítulo de sucesso, de superação, de vitória. Assim como Carlos fez, você também pode. Acredite e vá em frente, porque no fim das contas, tudo é possível. Basta acreditar e agir. Agora é com você. Boa sorte!